Eu preciso falar por um grupo de jovens, de um projeto que acolhe jovens na nossa casa espírita. E o tema que me deram é o que Jesus, o contador de histórias, tem para oferecer para jovens de 14 a 18 anos. O que fazer Jesus? O que Jesus tem para contar? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que você poderia utilizar era a capacidade de Jesus de se comunicar com os vários grupos com os quais ele conversava. Quando ele falava com mulheres, ele usava parábolas que falavam de varrição de casa, de encontrar moedas perdidas. Quando falava com pastores, suas conversas eram sobre ovelha, sobre pastor, ovelhas perdidas. Quando falava com mercadores, falava de pérolas, de moedas. Então, ele tinha uma didática que era apropriada a cada grupo. Esse era o grande dom dele. E o que ele fazia? Ele não fazia tratados filosóficos complexos. Ele contava uma história, porque o tratado filosófico complexo nem todo mundo entende, não. Nem todo mundo compreende. Se ele fosse fazer uma coisa direta, sem parábolas, o povo de Israel não ia entender direito, não. Então, o que ele faz? Ele conta uma história. A história tem personagens que são típicos daqueles que ele está convivendo. Quando ele fala com um pescador, ele fala de peixe, fala de rede. Ele usa o cotidiano das pessoas para contar as suas histórias. E suas histórias, na verdade, possuem exatamente o dom de preservar o conhecimento filosófico, que as pessoas vão contando a história e a história fica preservada, porque ela vai dentro da história. Se ele falasse as coisas diretas, a gente perderia esse conhecimento. Então, ele conta uma história e a gente vai passando a história para frente, para frente, para frente, e a cada geração as pessoas voltam nas histórias. Entendi mais um pedacinho aqui disso. Então, olha que beleza de técnica, de metodologia pedagógica ele utilizava. Ele usava um conhecimento parabólico, para não dizer diretamente, para ser alcançado pelas pessoas. Uma parábola que seria uma historinha para ser contado, e, portanto, não se perde. E os elementos que constituem a parábola são do cotidiano das pessoas, para ficar nítido o que elas estão fazendo. Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos, que eu fui começar a fazer o trabalho de evangelização infantil. E aí eu peguei para dar aula de evangelização para uma turma de meninos de rua, que era o trabalho que a gente tinha lá em Belém. E aí eu coube a mim contar uma história. Eu nunca esqueci essa história tão traumática que ela foi. Era a história do menino, que ele tinha uma pandorga, e aí ele foi empinar a pandorga, e a pandorga depois prendeu no trem, e ele perdeu a pandorga dele. E aí eu fui para lá para contar a história da pandorga. Quando chegou na hora de contar a história, me perguntou: tio, o que é uma pandorga? Eu não sabia o que era. Eu vi que era um negócio assim, parecido com uma pipa, né? Mas estava pandorga, pandorga é pandorga, pipa é pipa, pandorga é pandorga. E aí, foi depois eu fui descobrir que pandorga é a pipa mesmo lá no sul do país, chama pandorga. Mas aí os meninos não conseguiam entender. Você, às vezes, faz umas aulas para criança e bota morango, põe pêssego, uva. O menino nunca viu uma uva, nunca viu um morango na vida. Então, você tem que botar de acordo com a realidade. Então, lá na Amazônia, você bota cupuaçu, pupunha, tucumã. Você tem que olhar as coisas que você come. Taperebá, você vai comer aquilo que está lá. O que tem lá na sua terra? Então, você vai usar os termos que tem, para que as pessoas se sintam inseridas na história, para haver um processo de pertencimento. E o Cristo fazia isso. Usava a sua didática sempre de acordo com o público que o ouvia, para garantir uma absorção mais exata da história, e eles depois iam ecoando essa história no tempo, até que aparecer alguém que ia abrir a história e comer o fruto que estava dentro. Porque a história era só uma casca, como se fosse uma noz, uma castanha do Pará, que ninguém come aquilo, você tem que quebrar essa casca para pegar o alimento que está lá dentro. Então, a história preserva o conteúdo, que é nutritivo para gerações futuras, sem que aquilo se perca, porque a história vai sendo repetida, sem se desconstruir.